Tiana acabou de derramar café. Mamá derrubou água, só não derruba meu filho, por favor. Pessoal, eu tô aqui com o CS Leos hoje. É que, galera, quando começa a gravar, eu começo a falar tudo errado. Vou soltar isso aqui só no preto e branco, tá ligado? Aqui. E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast. E hoje eu estou aqui com o Lucas Pegoraro. E aí, meu amigo? Seja muito bem-vindo à sua própria casa. Mano, seja muito legal demais ter você aqui. Ao Alecast. Então, me recepciona na sua casa, então. Tá, seja bem-vindo na minha Obrigado. casa. Seja bem-vindo ao Alecast. Obrigado, valeu, pessoal. Tem uma câmera ali, tem uma câmera ali. São câmeras profissionalíssimas. Vem também. Acabamos de começar a gravar o podcast. Esse aqui é o efeito, esse aqui é o prisma. Juntos eles formam, efeito prisma. E aí, gente, tudo bem? Pessoal, o Rodrigo e o Lucas, eles fazem parte do efeito prisma. Na verdade, apresenta aí você. Bem, gente, prazer, eu sou o Lucas. Faço parte da equipe do Efeito Prisma, eu e meu irmão também. E temos mais gente fazendo parte dessa equipe. A gente tá lá nas redes sociais, buscando produzir conteúdo que ajude as pessoas a entenderem a fé para os dias de hoje, né? Uhum. E a gente também, eu sou pastor de jovens e adolescentes, o Rodrigo também serve na igreja. A gente está em outros ministérios também, do Bible Project Português, o Lectio 365, buscando servir a igreja aí no Brasil, no meio digital principalmente. E é uma alegria Muito estar aqui. legal, inclusive saiu o aplicativo hoje. Saiu isso, Em Lectio português. 365 em Lectio português. 365. A gente sequestrou o Rodrigo aqui, ele nem tá com o microfone, gente. Ele acabou de chegar. O Lucas me convidou para falar numa conferência dele chamada Naturalmente Sobrenatural na Vineyard. Piratininga. Vertical Vineyard. Isso. Vertical Vineyard, que é a primeira Vineyard do Brasil. Começou também no norte, paralelamente, mas as músicas que todo mundo conhece do Ministério Vineyard... Cita algumas, pra galera se localizar. Quebrantado, Eu Te Busco, Me Derramar... Meu Deus. Foi ali traduzido, né, e feito no nosso Eu acho que contexto local. Quebrantado é a música que eu mais cantei na minha vida inteira. É a música mais democrática do crente, né? Tanto, assim, presbiteriano, assembleiano... Sim, mas nós estamos aqui para falar de um assunto muito específico, já denunciado pelos livros que estão em cima da mesa, que é Eugene Peterson. E esse tema foi proposto pelo Lucas. Quero te dizer uma coisa, cuidado. Cuidado com o Eugene Cuidado, Peterson. só de ouvir o nome dele já pode... Você vai desviar. É um autor que a gente gosta muito, que a gente Sim. tem uma admiração em comum, assim, e a gente vai falar sobre o ministério pastoral a partir da perspectiva do prisma de Eugene Peterson. Do Prisma. Prisma. Jequiti. Vamos brindar com o Prisma. Jequiti. Pum. O livro do Eugene que mais marcou, o primeiro que eu li foi O Longa Obediência na Mesma Direção. Sim. E foi muito marcante, assim, para mim, pela abordagem pastoral dele dos Salmos. Sim. Que é um livro, gente, é um livro muito bom mesmo. Inclusive, o Eugene pega uma frase de Nietzsche e dá um sentido, assim, que é uma longa obediência na mesma direção, né? E nesse livro ele aborda os Salmos de Ascensão, então do Salmo 120 ao 135, se eu não me engano. Sim. E até todos os livros dele tem muito essa vibe. Ele pega um livro da Bíblia e ele destrincha numa pegada bem pastoral, Sim. assim, né? E uma coisa, talvez para quem não conhece o Eugene Peterson, talvez você conheça a Bíblia, a mensagem. Que é uma paráfrase ali da Bíblia e tal. E que, em muitos meios, é motivo de chacota, assim, a mensagem nem é Bíblia, não sei o que, não serve para nada. E as pessoas desconhecem a proficiência que o Eugene tinha nas línguas bíblicas, Sim. inclusive. E o próprio propósito dele, né? Que ele nunca intentou fazer uma nova versão da Bíblia. Ele só percebia que, vamos dizer assim, é a paráfrase mesmo, né? Um comentário bíblico que ele fez ali, tentando traduzir as verdades bíblicas para a comunidade local dele. Sim. Né? Então, como que a minha comunidade pode entender essas verdades de uma forma mais prática possível e descer para o coração, né? Então, foi um trabalho que começou para a comunidade, para a igreja local. E acho que por isso que abençoou tanta gente também, né? Sim. Isso tudo é contado na biografia do Eugene, chamado Fogo em Meus Ossos, que foi um livro que me abençoou muito, muito, muito no ano passado. Eu li ele no ano passado e, assim, esse livro me marcou demais. Porque é muito bonito, assim, não só o Eugene no ministério pastoral, mas a vulnerabilidade dele em todas as áreas da vida, assim. Sim. Eu acho, assim, o Eugene me marcou muito e eu acho que... Por que fazer um vídeo sobre o Eugene, né? Sim. Eu acho que tem muito a ver com a necessidade que temos nesse tempo tão de performance que a gente vive hoje, assim. E quanto tempo você foi ordenado já? Tem 3 anos. 3 anos. Eu tô há 1 ano ordenado, pastor. E eu acho que a gente, sim, se prepara teologicamente, mas a gente não está preparado para o que o pastorado vai fazer com a gente. Sim. Né? Os desafios e, ao mesmo tempo,
acho que no mundo aí da igreja brasileira, evangélica, e não só brasileira, mas existem muitas vozes, assim, tipo assim, sobre o que significa ser pastor hoje em dia e qual que é a melhor fórmula, ou até essa própria ideia de, uma fórmula que tem que você vai, fizer isso aqui vai dar vai certo. fazer aqui vai dar certo e é um método novo. E o que quer dar certo. E o que quer dar certo também. O que é sucesso ministerial, sabe? Eu acho que a gente é muito bombardeado e até isso, assim, se você é crente mesmo e você quer seguir Jesus, às vezes as nossas tentações é tipo assim, ou tipo, sei lá, você recebe uma palavra, Deus vai me usar, tal, aí você já pensa que você tá ali pregando para milhares e uma multidão de pessoas. Então, assim, até a nossa definição de sucesso no ministério, ela tem muitos ares de mundanismo, assim, sabe? E que não necessariamente é o sucesso bíblico, né? E claro que Deus pode fazer grandes coisas e usar a gente de formas que a gente nunca pensou, mas aí que entra, eu acho, o Gini, eu acho que ele traz uma sobriedade para como a gente deve viver o ministério pastoral, com um certo contentamento, sabe? E até tipo assim, ele não se deslumbra, assim, eu acho isso muito legal, sabe? Acho que é muito fácil a gente se deslumbrar com propostas, projetos, métodos e fórmulas. E acho que o lance dele, assim, que ele nos apresenta é muito, assim, ser fiel no pouco ali com as ovelhas, participar da vida das ovelhas, saber que você não é um herói. Acho que tem muito isso também da gente, não, porque eu preciso ser o super performar. Você nem quer performar, mas você tipo assim, não, eu preciso ser perfeito, eu preciso ser o melhor pastor, CEO, gestor, pastor, 1 milhão de funções, aí a gente tem o burnout no meio, surta. Mas é isso, a gente quer ser tudo, quer ser o pastor celebridade, assim. E eu acho que ele quebra muito isso, o nosso coração mesmo, assim, leva para um lugar tipo, cara, é na sua vulnerabilidade que você vai realmente pastorear as pessoas. É você ser ali humano que você vai realmente poder abençoar. E normalmente não é coisas instantâneas, não é uma coisa que você vai ali falar e uou, come on. Normalmente é um processo de longo prazo, de você permanecer ali no que ele até chama na biografia, nas terras baldias. Terras baldias. Que às vezes se parece a igreja local ali, tipo assim, parece que nada acontece. Aí você pensa, o que Deus está fazendo aqui? Onde... Tipo, e aí ele até fala, Deus gerou Jesus e gerou a igreja de formas bem semelhantes, no mais ordinário e comum ali. Tipo, você olharia para Maria ali no estábulo, não tem hospedagem, sabe, todo o perrengue ali, as coisas dando errado, a própria questão da igreja ali, muita coisa acontecendo que você fala assim, como Deus pode estar agindo nisso? Mas quando ele faz aquele paralelo entre Lucas 1 e Atos 1. E Atos 1, isso. Lucas 2 às vezes. Que é muito legal, porque ele fala, o que Deus pode estar gerando no meio de pessoas tão ordinárias e comuns? Mas é isso, elas são pessoas ordinárias e comuns, mas sensíveis aos movimentos diários do Espírito, na agenda ali, e tentando responder com obediência. E elas nem imaginam o que Deus está fazendo naquilo, né? Então, eu acho que ler então Eugene, eu acho que é um bom remédio para todos os venenos que nós temos bebido, assim, todas as drogas que temos consumido e coisas às vezes até boas, mas com tanta informação, tanta coisa, que vai drenando a gente com uma certa, tipo, eu tenho que ser um pastor assim, eu tenho que agir assim, eu tenho que... Sabor pastor. Você tá fazendo muito... Sabor pastor. Mas eu acho que o Eugene nos ensina a ser um pastor de verdade. Sim. Porque se a gente for só se deixar levar pelo que o mundo tem nos proposto normalmente, o que é viver o ministério ou a vida cristã, a gente entra no sabor ministério. E tem outra questão também, que é os alvos mundanos que a gente aplica ao ministério pastoral. Por exemplo, quando eu era um jovem tenro e eu olhava para o ministério, eu sempre fui fascinado, eu quero gastar minha vida, quero ser missionário, quero ser alguma coisa. Na minha cabeça, o que eu seria se pareceria mais com um ministério itinerante. Vou viajar ao Brasil, vou pregar, nossa, deve ser maravilhoso. Você vai passar o seu terno ali. e vai ser maravilhoso. Cada ministração, aquela coisa, vai para um lugar, vai para o outro, que era uma perspectiva que eu tinha de ministério. Então, eu quero ser integral, porque eu tinha uma expectativa pura, assim, de ter mais tempo de oração, de ter mais tempo para estudar, mas pensando muito nesse ministério itinerante. Quando você entra na vida da igreja, aí, meu amigo, porque é trabalho infinito. Demanda sempre tem.
Sempre tem demanda, é trabalho infinito. E daí tem, por um lado, as marcas, os alvos que o mundo estabelece, que é tipo assim, ter sucesso é ser famoso, ter sucesso é ter uma igreja, uma mega church, ter sucesso é ser rico. E daí você começa a aplicar isso no ministério, que Jesus nunca propôs essas coisas. Por outro lado, você tem uma perspectiva cristã, dentro da cristandade, dentro do evangelicalismo, que é uma formação simplesmente técnica em teologia pastoral. Então, você estuda teologia pastoral, você sabe o que você tem que fazer, você sabe como fazer um bom atendimento, você sabe como marcar que você tem que falar no aconselhamento, resolver problema ali, alguma coisa, organização de igreja, gestão administrativa e tudo mais, e você vira um pastor técnico. Só que entre essas duas coisas aqui, tem aí que entra o Eugene, que tem o coração da coisa, tipo, a sensibilidade, a humanidade. Tanto é que nessa coisa da performance que você estava falando, de o pastor tem que ter determinado desempenho, ele tem que ter determinada performance. Eu lembro de um trecho, talvez enquanto você fala eu tento buscar ele ali, que eu acho que eu sei mais ou menos onde é que está. Que o Eugene fala como ele, num determinado ponto, como ele estava sobrecarregado em tentar suprir as expectativas que a igreja tinha a respeito, que os outros tinham a respeito dele, que a igreja tinha a respeito dele. E ele começa, eu acho que é perto do sabático dele ali, que ele começa a falar assim, eu nunca vou conseguir suprir as expectativas de todos. E dentro dessa coisa de performance ainda, como uma coisa que é muito repetitiva, assim, muito repetida na biografia, é que nos aconselhamentos ele não tinha pressa, ou ele não tinha o objetivo de dar uma resposta. Sim, de resolver o problema da pessoa. Isso, cara, isso é muito bom. Exatamente. E é legal isso, porque ele fala, nós como pastores não somos chamados a sermos resolvedores de problemas de pessoas. A gente tem que estar, presta atenção nisso. Isso é bom. A gente tem que estar sensível ao que Deus já está fazendo. E a gente é convidado, como pastores, a participar do que Deus está fazendo. Então, assim, a gente chega para uma conversa e buscando a direção de Deus, Senhor, o que o Senhor está fazendo na vida dessa pessoa? Você chega desarmado. Que eu posso fazer parte agora, nesse momento, Sim. né? E aí não é exatamente, preciso resolver. E até é legal isso, que ele fala da voz média, né? No grego tem a voz ativa, a voz passiva, que tem no português também. É verdade. Mas tem a voz média no grego. Que é essa ideia de que você não é o agente passivo, então você se move, etc. Mas você também não é o agente ativo. Você está ali no meio, ajudando aquela pessoa a perceber o que Deus já está fazendo na vida dela. E ajudando ela a ter esses olhos para, tipo, Deus está aqui, exatamente aí onde você está, achando que Ele não está. No deserto, há uma fonte de água ali e tal. Então é muito legal isso, porque eu acho também que isso tira da gente esse peso de salvador do mundo. Porque eu acho que dentro das expectativas que nós criamos e que às vezes as pessoas até têm sobre nós, de tipo assim, eu preciso salvar todo mundo, né? Eu lembro quando às vezes uma ovelha, alguém desviava, um amigo desviava, assim, nossa, era uma facada, assim. E eu sentia assim, eu falhei. Fui eu. E aí você quer ir atrás, e aí E claro, tem um aspecto de você ir atrás, mas às vezes tem um aspecto também de você deixar ir muitas vezes, e você entender os movimentos ali, e o seu lugar também, que você não é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? E nessa coisa do aconselhamento, eu lembro da imagem que sempre tinha, era que o Eugene sempre tinha uma Bíblia aberta e oração. Então ele ouvia, era uma escuta muito ativa, e sempre tinha um texto para falar e uma oração para fazer, direcionando justamente essa pessoa a buscar a Deus, né? Tendo como objetivo do discipulado, do pastoreio, conduzir as pessoas a Jesus Cristo, que é o verdadeiro discipulador, que é o sumo pastor. Então, assim, acho que a gente fez um apanhado geral aqui, né? Que é muita coisa, gente. Dá pra falar muita coisa. A gente só está falando da biografia, da biografia. Aqui embaixo tem a autobiografia, que eu ainda não li. Inclusive, e tem um monte. Aqui só tem alguns que a gente colocou para decorar, mas assim... Se eu tivesse alguém para me emprestar essa autobiografia aqui... Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Você está aí com o Pastor Contemplativo aberto, suas anotações. E eu acho assim, ele acaba tendo uma mensagem muito única em todos os livros, assim. Mas eu acho que
eu fui numa conferência agora para pastores e sobre formação espiritual do Practicing the Way, e eles citam muito o Gene, o Dallas e tal, e uma coisa que chamou muita atenção, assim, para mim é qual... E nesse movimento, assim, né, que eles estão buscando, e o Eugene traz muito, qual que é o chamado de um pastor? E aí é legal que eles falaram assim, become, né, se tornar, é ser um tipo de pessoa. Porque, e aí eles estavam conversando, e eu acho que isso tem tudo a ver com o Eugene, sobre o maior presente que a gente pode entregar para a nossa congregação é a nossa integridade, é a nossa inteireza, a nossa obediência a Deus, sabe? É como se a gente fosse girassóis olhando para o Senhor e a nossa congregação visse a gente ali e fosse inspirada para que ele também olhasse para ele, sabe? Sim. Então, e o Eugene tinha muito isso, assim, esse desejo de apenas ser um santo, né? Ele fala muito disso, né? Meu Deus, eu esqueci disso, cara. E aí, isso eu acho que confronta muito, porque é muito comum a gente Eu vou tentar achar aqui. virar pastor e a gente começar a fazer, e aí no fazer a gente perde o coração ali, sabe? ser, Tipo né? assim, a gente começa a fazer sem o Senhor, né? Tipo assim, trabalha pro Senhor, mas não trabalha com o Senhor. Eu acho que ele puxa muito a gente nesse lugar assim, de tipo, se você é um pastor, você precisa ser um pastor que ora, um pastor que escuta, um pastor que para. Ele até fala que um pastor ocupado é um adultério. É bem duro assim, mas ele fala qual que é a palavra? Aqui, ó, achei. Para Peterson, um pastor ocupado é um escândalo ultrajante, uma afronta, uma blasfêmia. Se somos ocupados é porque somos vaidosos ou preguiçosos. Como posso guiar pessoas ao lugar tranquilo, ao lado das águas quietas, se eu me encontro em movimento perpétuo? Como persuadir alguém a viver pela fé e não por obras, se tenho de ajustar constantemente meu programa para fazer com que tudo se acerte? É necessário ser um pastor que ora, que prega, que ouve e que usa bem o calendário. Nossa. Eu acho que eu achei aqui, inclusive, essa parada aqui, que ele fala assim, ó. Ele diz assim, ó, calma, pai. Esse vídeo aqui é sabor vídeo completo. A gente chegou de Bauru, onde a gente tava lá na Vineyard Piratininga, Vertical Vineyard. Essa conversa ficou muito boa. E eu e o Lucas, a gente falou assim, vamos gravar um vídeo de 15, 20 minutos? E gravamos um vídeo de 50. E a segunda parte é onde a parada fica muito legal. Então essa é a primeira parte da nossa conversa sobre Ministério Pastoral e Eugene Peterson. Cuidado com Eugene Peterson. Em breve, essa é a segunda parte. Foi um prazer gravar com o Lucas. O Rodrigo também deu uma passadinha lá. Foi uma alegria estar com a galera da Vertical Vineyard Piratininga. Se você conhece a música Quebrantado, eu olho para a cruz, para a cruz. Ou a música... Qual que é a outra? Reina em mim com teu poder sobre a escuridão. A música da Vineyard, que é da Vineyard Piratininga, que o Fabiano traduziu. Enfim, nós devemos muito à Vertical Vineyard. A gente estava lá, foi muito legal. Então, a segunda parte da conversa sai em breve. Dê like nesse vídeo, comente, compartilhe, manda no grupo da sua igreja, fala assim, olha que conversa legal sobre o Ministério Pastoral e Eugene Peterson, do Senhor Prisma com o Alessandro Matos. Manda lá, compartilhe, hype esse vídeo se aparecer aqui pra você, pra hypar. E em breve estamos de volta aí com a segunda parte, continuação do Óbvio Pra Quem também, que tá chegando já a sua reta final, e outros vídeos do Alecast. Tamo junto. Tchau.